374 mil garrafas de água mineral foram parar no mercado brasileiro com uma bactéria capaz de causar pneumonia. Até o fim desse vídeo você vai entender por que essa não é uma história isolada. E por que ninguém está perguntando o óbvio. Pois é, você foi no mercado, comprou uma garrafinha de água Crystal, a da Coca-Cola, e sem saber trouxe para casa a Pseudomonas aeruginosa. A mesma bactéria que, meses atrás, parou mais de 100 lotes de produtos IP. E aqui já tem um problema. A IP é detergente, lava-roupas, produto de limpeza. A Crystal é água potável. Uma coisa é você lavar a louça com bactéria. Outra, bem diferente, é beber. Mas espera, isso não pode ser coincidência. O que ninguém explicou direito é como essa bactéria some de um lugar, reaparece em outro, e ninguém é responsabilizado de verdade. Vamos destrinchar o laudo, os números e o silêncio. Segundo a Anvisa, a história começa com uma coleta de rotina da Diretoria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal à Divisa Distrito Federal. Um fiscal foi até um ponto de venda em Brasília, pegou uma amostra de água mineral Crystal de 500 mililitros e mandou para o Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal, o LACEN Distrito Federal. Isso acontece o tempo todo. É o sistema de vigilância funcionando na base, sem alarde. O laudo veio positivo para Pseudomonas aeruginosa. Aí a Divisa Distrito Federal fez o que manda o protocolo do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Pediu contraprova. E a contraprova, no LACEN Distrito Federal, confirmou o resultado. No dia 3 de junho de 2026, a Anvisa publicou a resolução de número 1517. O texto é seco, burocrático, mas o efeito é devastador. O lote P2.00.126, que no rótulo aparece como LZ1Val2.00.127, 3P2.00.126, foi interditado em todo o território nacional. Recolhimento obrigatório, suspensão imediata de venda, distribuição e consumo. A fabricante do lote é a Mineração Bom Jesus Litidá, com sede em Lusiânia, Goiás, uma das fornecedoras do sistema Coca-Cola no Brasil. Foram 374.400 garrafas de 500 mililitros cada, o equivalente a mais de 187 mil litros de água contaminada, espalhados por 4 regiões do país. Vamos aos números reais. E eles revelam um padrão. O Distrito Federal levou a maior parte. 230.443 garrafas, mais de 60% do lote inteiro. Cidades do interior de São Paulo: Sorocaba, Itapetininga, Itu, São Roque e Tatuí receberam 75.750. Goiás ficou com 66.768 unidades distribuídas em Águas Lindas, Lusiânia, Valparaíso e Catalão. Tocantins, com 1.439 garrafas, em Arraias, Combinado e Novo Alegre. A Mineração Bom Jesus informou à Anvisa que cerca de 99,2% do lote já foi recolhido. Mas, e esse é o mini ahá. A empresa afirma que, considerando o alto giro do produto nos pontos de venda, não há indicação de que esse lote ainda esteja disponível no mercado. Traduzindo, 99% saíram das prateleiras, mas não do estômago de quem já bebeu. A empresa disse ainda a algum que, desde a notificação, foram realizadas análises em mais de 300 amostras no processo e nos produtos, todas com resultados negativos. Pois é, em 300 amostras colhidas depois do laudo, zero contaminação. Como se a bactéria tivesse vindo e ido embora sem deixar rastro. A Vigilância Sanitária do Distrito Federal, segundo o que apurou o Google Gloss, também não identificou nenhum registro oficial de consumidores que tenham passado mal. O que é um alívio, mas também uma interrogação. Se ninguém denunciou, a contaminação passaria despercebida se o fiscal não tivesse feito a coleta. Aqui o negócio fica sério. Essa bactéria, a Pseudomonas aeruginosa, é a mesma que a Anvisa encontrou em mais de 100 lotes de produtos IP entre o final de 2025 e o começo de 2026. Detergentes, lava-roupas, amaciantes, produtos líquidos de limpeza. A Unilever, dona do IP, foi quem denunciou o próprio caso à Anvisa. Uma autodenúncia, o que no jargão da vigilância sanitária mostra que a empresa detectou o problema internamente e acionou o órgão regulador. Agora a mesma bactéria aparece na água da Coca-Cola. E aí você pensa, será que tem uma contaminação cruzada na cadeia de fornecedores? Ou a Pseudomonas aeruginosa é tão comum que aparece em qualquer lugar onde falta controle de qualidade? A pergunta que ninguém faz é, se ela foi detectada primeiro nos saneantes e depois na água potável, será que a fiscalização brasileira tem um buraco? Um elo perdido entre a contaminação industrial e a contaminação de alimentos e bebidas? A Anvisa age por amostragem e dessa vez a descoberta veio de coleta de rotina. Não por denúncia de consumidor, nem por surto de doentes.
A mineração Bom Jesus confirmou à reportagem da Folha que não havia registro de reclamações de consumidores relacionadas a esse lote. Ou seja, a bactéria só foi encontrada porque um agente público fez o trabalho de campo em Brasília, o que não deixa de ser um alívio, mas também acende um alerta sobre o que mais está passando batido. A Pseudomonas aeruginosa não é uma bactéria qualquer. Ela é o que os infectologistas chamam de oportunista. Ataca principalmente quem já está debilitado. Pacientes hospitalizados, imunossuprimidos, pessoas em UTI. Causa infecção urinária, pneumonia, e em casos graves pode levar a infecção generalizada. Em água mineral envasada, a legislação brasileira é clara. Tolerância zero. A RDC 275 da Anvisa, que estabelece os padrões microbiológicos para alimentos e águas, não admite a presença dela em nenhuma concentração. O que deixa uma pulga atrás da orelha. Se 99,2% do lote foi retirado do mercado em poucos dias. Uma operação ágil. Como essa bactéria entrou na água em primeiro lugar? A Mineração Bom Jesus diz que fez investigação interna, participou de reuniões com a Anvisa, apresentou documentos, mas até agora não disse publicamente qual foi a causa raiz da contaminação. O UOL apurou que a empresa está reavaliando os procedimentos de higienização da fonte em Lusiânia, mas nenhum laudo conclusivo foi divulgado. Isso muda como você vê a água que compra. Não é uma questão de marca, é de rastreamento. A mesma bactéria que parou a IP voltou na Crystal, e ainda não sabemos o porquê. A sensação que fica é que a vigilância funciona na ponta, descobre o problema. Mas a investigação da origem ainda engatinha. Então o que a gente sabe é 374.400 garrafas contaminadas com Pseudomonas aeruginosa. Mesma bactéria do escândalo IP, recolhimento de 99,2%, mas nenhuma causa apontada oficialmente. A Crystal é Coca-Cola. O lote veio da mineração Bom Jesus em Lusiânia, Goiás. A contaminação foi encontrada por coleta de rotina da Vigilância Sanitária do Distrito Federal, e até agora a bactéria segue sem explicação de origem. Manda nos comentários. Será que a fiscalização brasileira só descobre contaminação porque tem agente público na ponta? Ou a indústria deveria se autovigiar mais e ser mais transparente sobre os laudos? A gente quer saber o que você pensa. E fica ligado por aqui, porque essa história ainda não terminou.